Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos aí de casa, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao SBT Notícias. Hoje é terça-feira, dia 19 de fevereiro. Eu sou o Cássio Zema, estou de volta depois de um curto período de férias e a partir de agora eu lhe faço companhia em mais uma madrugada de muita informação. Bom, gente, eu começo hoje falando sobre mais um caso de violência aqui em São Paulo. Um policial militar que estava de folga foi baleado numa suposta tentativa de assalto na zona sul da cidade. A Fernanda Trigueiro tem mais detalhes desse caso pra gente. Bom dia, Fernanda. O PM reagiu a essa abordagem? Oi, Cássio, bom dia para você, bem-vindo e novamente bom dia para todo mundo. Sim, viu, segundo a polícia... Vamos aguardar então a investigação da polícia na tentativa de prender esses assaltantes após analisar essas imagens das câmeras de segurança, tanto do posto como dessa escola de idiomas. Obrigado, Fernando, pelas informações. A gente segue o baile aqui. Olha só, gente, essa notícia. Uma mulher furtou 3 vezes seguidas a mesma farmácia em Brasília. E um detalhe, preste atenção onde ela escondeu os produtos roubados. Calmamente, a mulher escolhe um produto na prateleira e coloca debaixo do vestido. Ela sai da drogaria, vai em direção a uma caminhonete e deixa a mercadoria. Ela vai à loja novamente enquanto o veículo circula lá fora. Na terceira vez, ela volta, pega uma caixa, coloca entre as pernas e vai embora como se nada tivesse acontecido. A ladra ainda não foi identificada. Que cara de pau. E a Justiça decretou a prisão preventiva do estudante de Direito acusado de espancar uma paisagista durante 4 horas no Rio de Janeiro. Vinícius Batista Serra, de 27 anos, conheceu a vítima em um aplicativo de relacionamentos e usou um nome falso na portaria do prédio dela. 5 horas, 5 minutos, também no Rio de Janeiro, mais uma família tenta provar a inocência de um rapaz. O jovem, que é estudante de educação física, chegou a ser absolvido após ficar 4 meses atrás das grades, mas teve que voltar para a prisão por nova ordem da justiça. Uma mãe que tenta ser forte para... Foram enterrados os corpos de 2 das 4 crianças vítimas de deslizamentos de terra em Mauá, na Grande São Paulo. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, 4 milhões de pessoas vivem em áreas de alto risco no país. Os caixões brancos eram... Um estudo de 2012 já mostrava os locais onde aconteceram os deslizamentos como sendo de alto risco, segundo o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. E a Agência Nacional de Mineração deu um prazo de 6 meses para que as mineradoras retirem funcionários e moradores de perto de todas as barragens do país. A partir de agosto, será proibido manter ou construir edificações no raio de 10 quilômetros dos reservatórios. E todas as barragens construídas com o mesmo método de Brumadinho e Mariana devem ser extintas até 2023. Estão aí. E o governo anunciou que o Ministério da Saúde vai acompanhar por 20 anos a saúde de 1.000 profissionais que trabalharam no resgate às vítimas em Brumadinho, entre eles bombeiros, integrantes da Força Nacional e da Defesa Civil. 4 milhões de reais já foram liberados para iniciar os tratamentos. Até o momento, 169 corpos já foram resgatados da lama. 141 pessoas continuam desaparecidas. Bom, gente, em Fernando de Noronha, um avião teve que arremeter para não se chocar com outro que já estava na pista. Nas imagens que circulam nas redes sociais, uma aeronave da Gol, que está em procedimento de descida, é obrigada a retomar o voo porque um outro avião da Azul já estava na pista. Apesar do susto, a Força Aérea Brasileira informou em nota que o procedimento ocorreu dentro dos padrões de segurança. E agora a gente vai para as notícias internacionais. Na China, 3 meninos foram parar em alto mar num bote inflável. Eles brincavam na praia quando foram levados pelo vento forte e pelas ondas. Um pescador viu quando a tempestade pegou os garotos de surpresa e avisou a guarda costeira. O resgate só conseguiu chegar até os meninos 1 hora depois. O bote estava à deriva no meio do oceano. Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou pelo menos 24 mortos na Bolívia. Outras 12... De volta ao Brasil, a Justiça do Paraná começou a ouvir as testemunhas no processo sobre o assassinato do jogador Daniel Correia. 7 pessoas são suspeitas de envolvimento na morte do atleta em outubro do ano passado. 6 estão presas. Edson, Cristiana e Alana Brits. Imagens de câmeras de segurança flagraram uma quadrilha tentando roubar o cofre de um mercado na região metropolitana de Porto Alegre. Veja quando o bando chega ao estabelecimento.
Em Manaus, 2 embarcações foram apreendidas após um racha no rio Amazonas. Os barcos chegaram a bater e colocaram em risco a segurança dos passageiros. O vídeo foi gravado por uma passageira que ficou O ministro Gustavo Bebiano foi exonerado nesta segunda-feira da Secretaria-Geral da Presidência. Bebiano vai ser substituído pelo general Floriano Peixoto, que será o 8º militar a comandar um ministério no governo. A já esperada demissão de Gustavo. A demissão de Gustavo Bebiano repercutiu nos bastidores do Congresso e do Palácio do Planalto. A oposição acredita que a crise política pode prejudicar a aprovação de projetos do Executivo, como a reforma da Previdência. Já os parlamentares aliados ao governo defendem que a saída do ministro se trata de um fato isolado. Pouco depois do anúncio oficial, o mais importante para discutir. O presidente Jair Bolsonaro vai levar pessoalmente ao Congresso, ainda esta semana, a proposta de reforma da Previdência. O texto vai trazer mudanças nas aposentadorias dos servidores estaduais. A equipe econômica finaliza os últimos detalhes do texto, mas as mudanças... A polícia prendeu um dos 2 criminosos que assaltaram um restaurante japonês no final do ano passado, aqui na capital paulista. A Mônica Simões tem mais informações sobre essa prisão. Bom dia, Mônica. O que eu gostaria de saber é como os policiais conseguiram chegar até esse suspeito. Olá, Cássio. Bom dia a você e a todos que acompanham o SBT Notícias. Olha, eu volto com você. Mônica, mais uma prova é que o crime não compensa dessa vez, ó. Casa caiu para os bandidos. Bom, a gente segue o baile aqui, 5 horas e 29 minutos, e um falso sequestro acabou com 3 pessoas presas em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a polícia, mãe e filha obrigaram a vítima a entregar celulares e dinheiro como forma de pagamento para libertar um parente supostamente sequestrado. Só que a vítima já havia acionado a polícia, que chegou bem na hora. As detidas contaram que o homem também estava envolvido no crime e ele acabou preso. Uma festa de Réveillon na Grande São Paulo virou notícia somente essa semana. E o motivo, gente, é um absurdo. Guardas civis fardados foram gravados consumindo bebida alcoólica, exibindo armas e atirando para o alto. Voltamos a falar com a repórter Fernanda Trigueiro, que tem mais informações. Fernanda, os guardas foram punidos? Diz que sim, pelo amor de Deus. Cássio, os 2 guardas civis, eles já foram identificados. Que absurdo, né? Uma lista enorme de tantos equívocos e erros eles cometeram. Bom, gente, agora a gente segue com as notícias internacionais. E quem traz pra gente os destaques de hoje, direto de Nova York, é a nossa correspondente e minha amiga Patrícia Vasconcelos. Olá, Paty. Olá, bom dia, York, para o SBT Notícias. Obrigado, Patrícia, pelas informações. Bom, gente, a indefinição sobre o Brexit, o plano de saída da Grã-Bretanha da União Europeia, já provoca pânico e caos em alguns setores. 3.500 trabalhadores da montadora japonesa. De volta com as notícias aqui do Brasil. Uma tentativa de assalto a uma agência dos Correios terminou com 2 criminosos mortos no interior de São Paulo. A troca de tiros entre policiais e bandidos deixou os moradores da região apavorados. Mônica Simões, alguém foi preso pela polícia? Olha, Cassius, foi sim, viu? 4 pessoas foram presas. E olha, eles não pareciam muito preocupados com a prisão, não, viu? Inclusive, um deles chegou a dormir na via... Tempo de sobra para dormir só aqui atrás das grades. Obrigado, Mônica, pelas informações. Também vou pedir a sua atenção para a próxima matéria. Olha só, gente, isso. O Ministério Público de Pernambuco vai abrir um inquérito para investigar a conduta do prefeito de Camaragibe, cidade da região metropolitana de Recife. O gestor é suspeito de obrigar os servidores que ocupam cargos comissionados a comparecerem a um show da noiva dele. Na cidade, o Açúcar Municipal não patrocinou o evento. E a apuração sobre a suspeita de Caixa 2 do atual ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, deve ser encaminhado à Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. O pedido foi feito ao STF nesta segunda-feira pela Procuradora-Geral da... E agora vamos falar de futebol. Pelo Paulistão, o Santos recebeu o Guarani no estádio do Pacaembu e venceu de goleada. O primeiro gol do Peixe saiu na etapa. Com protesto da torcida contra os jogadores, o São Paulo apresentou um novo treinador. Cuca chegou um dia depois da derrota para o Corinthians, com a missão de reencontrar o caminho das vitórias. E mais uma polêmica envolvendo a final da Taça Guanabara. Dessa vez foi com o volante do Vasco da Gama, Felipe Bastos. O atleta fez comentários de teor homofóbico nas redes sociais, insultando o Fluminense. No vídeo que circula na internet, por discriminação.
5 horas e 51 minutos, chegou a hora de dar aquela espiadinha lá fora para ver como está o trânsito e o tempo aqui em São Paulo. Olha só, a gente vê imagens ao vivo da Marginal Tietê, ali na altura da Ponte das Bandeiras. O trânsito começa a ficar, gente, um pouquinho mais intensificado e já nos dois sentidos, mas ainda flui bem, sem nenhum ponto de congestionamento. Lembrando o motorista que vai sair daqui a pouquinho de casa, que hoje tem rodízio para os veículos com placas finais 3 e 4. Já para quem depende do transporte público, segundo as concessionárias, os trens das linhas 5 Lilás do metrô e a linha 8 Diamante da CPTM estão operando com velocidade reduzida neste comecinho de terça-feira. Já as outras linhas do metrô e da CPTM operam normalmente sem nenhum problema. Aqui na capital paulista, as temperaturas devem subir um pouquinho hoje. Faz agora 22 graus e a máxima pode chegar aos 30 e o dia já começa com céu azul. Uma imagem bem bonita deste início de manhã aqui em São Paulo. E 3 assaltos terminaram com vítimas agredidas por criminosos na capital paulista e também no Piauí. E um deles, uma idosa, teve 2 costelas fraturadas pelo bandido. A reportagem é de Kalina Sabino. E ainda no Piauí, uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e do Grupo de Repressão ao Crime Organizado terminou com 3 pessoas presas. Uma carga de leite roubada, avaliada em R$1 milhão, foi apreendida pelos agentes. Em um caminhão de mudança, durante uma abordagem de rotina em Caxias, no Maranhão, a Polícia Rodoviária Federal encontrou parte da carga de leite roubada. O condutor nos levou até o depósito em Caxias. Nós encontramos, além dessa carga... 6 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha de roubo e clonagem de veículos foram presas em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. O grupo usava uma oficina mecânica para montar um veículo. Bom, gente, por hoje é só. Eu fico por aqui, mas o SBT Notícias volta amanhã. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia para você e uma excelente terça-feira a todos. Tchau!